Manteiga ou margarina? Com frequência somos questionados sobre qual a melhor opção do ponto de vista de saúde. Uma é de origem natural, a gordura do leite, que é rica em gordura saturada. A outra, fabricada a partir de óleos vegetais, já foi majoritariamente hidrogenada num passado recente, resultando em gordura trans. Só que hoje já existe margarina zero trans. Qual das duas, afinal, é melhor? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Eu acho interessante a gente começar esse episódio lembrando que manteiga não foi inventada. A manteiga sempre existiu porque ela é nada mais, nada menos que a gordura do leite. Já a margarina, assim como todas as outras gorduras sintéticas, surgiram a partir de uma necessidade do mercado. E acho que pode ser interessante a gente revisar um pouco dessa história para entender como nós saímos de uma situação que remonta a muitos séculos, em que a manteiga era uma gordura utilizada por todo mundo, e chegamos numa situação na qual as pessoas têm medo da manteiga e muitas vezes preferem a margarina. Em 1906, um escritor chamado Upton Sinclair escreveu um livro que foi um best-seller naquela época, chamado A Selva. O Sinclair, ele passou vários meses trabalhando em frigoríficos, e isso permitiu a ele escrever com riqueza de detalhes sobre as condições desumanas e os horrores sanitários que eram praticados nos frigoríficos da época. Isso, inclusive, levou a toda uma reformulação das leis sanitárias que regem o abate. Para vocês terem uma ideia, pessoal, isso levou a uma queda de 50% na venda de carne no ano de 1906. Pouco tempo depois, em 1908, foi criada uma técnica chamada hidrogenação das gorduras, que foi patenteada na Europa, que tinha como objetivo transformar os óleos vegetais, que são líquidos em temperatura ambiente, em gorduras sólidas. E o objetivo era fazer sabão e velas. E quem comprou essa patente foi a Procter & Gamble, que até hoje é um grande fabricante de cosméticos e de margarinas. Há relatos de que uma das coisas que fez com que a Procter & Gamble acabasse entrando no mercado de alimentos é que mais ou menos na mesma época, 1910, começou a eletrificação dos Estados Unidos e o mercado para velas caiu muito e eles não tinham o que fazer com tanta gordura hidrogenada. Em 1911, ainda no clima criado pelo livro do Sinclair, surge uma gordura parcialmente hidrogenada como substituto das gorduras culinárias de origem animal. Essa gordura, chamada Crisco, que é a abreviação de Crystallized Cottonseed Oil em inglês, gordura cristalizada de algodão, e ela foi promovida como uma alternativa limpa, entre aspas, mais higiênica e mais econômica que as gorduras animais. Então parece que uma série de condições confluíram nessa época, né? O livro do Sinclair, que tinha deixado as pessoas com a sensação de que os produtos de origem animal eram sujos, eram feitos em condições pouco sanitárias, o que em 1906 era provavelmente verdade. Também a invenção dessa nova tecnologia para a fabricação de sabão e velas, e a ideia então de aproveitar que as pessoas estavam receptivas a um novo tipo de gordura para criar um substituto. Enquanto isso acontecia lá nos Estados Unidos, no Reino Unido, desde 1830, já existia uma marca famosa de biscoitos, a McVitie's, que fabrica, até hoje, aqueles biscoitos chamados shortbread, que eram originalmente feitos com manteiga para comer com chá, muito popular. Já tinha um mercado importante lá na Europa.
Esse biscoito tinha mais de 30% de manteiga na composição e, pelo que eu pesquisei aqui, ainda hoje existem variações do McVitie's feito com manteiga, ainda que, hoje em dia, em algumas outras partes da manteiga esteja sendo substituída por gordura de palma. Mas aí, gente, a gente estava falando lá de 1911, quando foi desenvolvida a gordura Crisco. Coincidentemente, ou não, no ano seguinte, em 1912, foi criada a marca Oreo, com o objetivo de atingir o mercado britânico. Originalmente, o recheio do biscoito era fabricado com gordura de porco e atualmente, todo mundo sabe, é feito, assim como os outros biscoitos, com óleos vegetais. E parte do que nós vamos conversar com vocês hoje é por quê? Por que isso aconteceu? Por que, ao contrário do biscoito britânico, o Oreos, que todo mundo conhece, deixou de ser fabricado com gordura de porco e passou a ser fabricado com óleos vegetais. Isso tem tudo a ver com essa questão da mudança do consumo da manteiga para o consumo de margarina. A margarina, pessoal, começou a aparecer lá em 1917. É uma coisa bem antiga. Só que, ao contrário do Crisco, dessa gordura vegetal hidrogenada que era usado para fins culinários, para substituir a banha de porco na cozinha, as margarinas elas não foram bem recebidas pelo público num primeiro momento, elas sofriam muito preconceito, porque a manteiga era uma coisa tradicional, era comida de verdade, as pessoas não imaginavam passar uma outra coisa no pão que não fosse manteiga, além de ser mais gostosa. E as margarinas eram vistas como um produto estranho produzido em laboratório. E houve um embate entre o lobby dos laticínios e o lobby da indústria alimentícia. Por muitos anos, o lobby dos laticínios ganhou e várias leis surgiram nos Estados Unidos que proibiam adicionar corantes amarelos na margarina e aromatizantes que fizessem com que ficasse parecido com manteiga. Então, por muitos anos, a margarina era uma pasta branca, não com cor de manteiga como ela é hoje, e sem aroma. Somente em 1950 essas leis caíram, e foi somente em 1961 que a Associação Americana de Cardiologia declarou guerra às gorduras saturadas. E aí o mercado das gorduras parcialmente hidrogenadas e dos óleos vegetais explodiu. Então, se vocês querem saber por que hoje os biscoitos feitos à base de manteiga praticamente não existem no mercado e por que o recheio do Oreo passou a ser feito com gordura vegetal, isso tudo remete a 1961. Acontece que tem vários pontos que nós precisamos esclarecer a respeito dessa declaração de muitas décadas atrás, de 1961, condenando as gorduras saturadas. O primeiro ponto é o seguinte: nunca ficou demonstrado que o consumo de manteiga ou de gordura saturada na dieta fosse um problema. Eu sei que vocês devem estar dizendo, como assim? Todo mundo fala isso. Pois é, mas olha só, se partiu do pressuposto de que seria um problema, porque as gorduras saturadas podem aumentar mais o colesterol, e isso é verdade. Mas o consumo de gordura saturada não está associado com doença cardiovascular, nem nos estudos observacionais publicados nas últimas décadas, e nem nos ensaios clínicos randomizados que já testaram essa hipótese. O efeito da gordura saturada parece ser, tudo indica, neutro. Não é que elas vão te fazer viver mais, mas elas também não vão te fazer viver menos. Ou seja, o que estava sendo buscado com a substituição da manteiga por margarina era uma solução para um problema inexistente. Repito, se a gordura saturada não aumenta o risco cardiovascular, substituí-la por margarina passa a ser uma solução para um problema que não existe. Quem está inscrito aí em drsolto.com.br/podcast vai receber no seu e-mail as referências bibliográficas que embasam o que a gente está dizendo aqui. Um estudo publicado na revista do Colégio Americano de Cardiologia em 2020, uma revisão Estado da Arte, mostrava que não há evidências condenando gordura saturada e que o que realmente importa é a matriz alimentar. A gordura saturada da manteiga ou do chocolate, por exemplo, tem associações positivas, favoráveis com a saúde. Já a gordura saturada presente em bolos, biscoitos, etc., tem associações ruins. Ou seja, a matriz, o contexto onde essa gordura está, importa mais do que a gordura saturada em si.
E eu sei que no seu livro você tem um capítulo todo sobre colesterol, já tive o privilégio de ler, de revisar, e tá maravilhoso. Então, se você quiser dar um spoilerzinho aqui pro pessoal do que vem no livro e como foi essa revisão que você fez lá sobre esse assunto, acho que vai ser bem legal. O livro que sairá no primeiro semestre de 2023. Então tá, olha só, houve um ensaio clínico randomizado com 9.400 participantes sorteados por uma dieta rica em gordura saturada ou uma dieta na qual a gordura saturada havia sido trocada por óleo de milho, que reduz o colesterol. E esse estudo ele foi conduzido entre 1968 e 1973. E a grande vantagem era que a adesão às dietas era assegurada, porque os participantes estavam todos institucionalizados, ou em hospitais psiquiátricos ou em casas de repouso, ou seja, eles podiam determinar o que as pessoas iam comer. Esse estudo, por motivos que eu explico lá no capítulo, acabou sendo publicado só em 2016, porque ele na realidade mostrava coisas que eram incômodas para a teoria lá dos anos 60. O que o estudo mostrou? Ele mostrou que trocar a gordura saturada por óleos vegetais reduziu de fato o colesterol em 13,8%. Então não é mentira que está no potinho de margarina dizendo que ajuda a reduzir o colesterol. Mas o colesterol, pessoal, é um desfecho substituto. E o que a gente quer saber, de fato, são os desfechos concretos, infartos, mortes. Não houve redução da incidência de infartos, nem da quantidade de mortes. E dentre os 517 pacientes que morreram durante o estudo, 295 foram submetidos à necrópsia. E os dados de 149 desses pacientes puderam ser recuperados 50 anos depois, porque esse estudo nunca foi publicado na época. E vocês agora vão entender por que ele não foi publicado. Aspas. Nesta coorte de autópsia, no entanto, 41% dos participantes do grupo de intervenção, o que é o grupo de intervenção? O grupo do óleo de milho, tiveram pelo menos um infarto do miocárdio, enquanto apenas 22% dos participantes do grupo controle, que é a manteiga, pessoal, tiveram infartos. Ou seja, embora esse resultado não seja robusto porque ele é uma análise de um subgrupo, né, é no mínimo impressionante que o grupo do óleo vegetal tenha apresentado o dobro de infartos que o grupo da gordura saturada. Um segundo ponto importante é que, com o advento da hidrogenação, que é aquela técnica que a gente comentou lá atrás, que serve para transformar óleos líquidos em gorduras mais sólidas, a hidrogenação parcial resulta numa formação de gorduras trans. E essas gorduras, que foram oferecidas como uma solução para um problema que não existia, são comprovadamente ruins. Tanto que hoje em dia elas já são proibidas na grande parte dos países e praticamente a gente quase não vê mais gordura trans declarada nos rótulos, mesmo dos ultraprocessados. E isso, pessoal, deveria servir de alerta. Alerta para o quê? Que a introdução de um novo componente sintético na alimentação pode ter efeitos imprevisíveis. Isso chama-se princípio da precaução, sobre o qual nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Para você que gosta do formato em áudio e quer aprender a se alimentar de forma saudável, está no ar a terceira edição do podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 25 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. A nova versão tem conteúdo inédito, incluindo novos bônus, com convidados especiais. E você que já foi aluno do podcurso na versão anterior, agora pode fazer um upgrade para ter acesso vitalício, além de garantir todas as novidades da terceira edição. Chega de dúvidas e frustração. Agora é a hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre o low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. Um terceiro ponto é o seguinte: a solução sintética adotada para resolver o problema criado pelas gorduras trans que foram colocadas para resolver um problema inexistente com a manteiga, também são compostos sintéticos novos cujos efeitos sobre a saúde ainda estão sob júdice. Recapitulando, inicialmente, então, não existiam gorduras sintéticas. As gorduras utilizadas eram as que existiam na natureza. Quando se instaurou esse medo das gorduras, principalmente do colesterol, foi criada uma solução que resultou em formação de gorduras trans. Então, se descobriu que as gorduras trans eram maléficas para o organismo.
Veio a indústria e trouxe uma outra solução, que é um processo alternativo à hidrogenação, que é a interesterificação. Ambos esses processos, eles têm como objetivo obter a partir de óleos líquidos, gorduras pastosas, digamos assim. Que era a textura da manteiga que a Associação Americana de Cardiologia mandou parar de comer sem motivos. E aí, através dos processos, o fabricante pode escolher quais exatamente são as características de cada gordura para determinados tipos diferentes de processos. Acontece, pessoal, que a ciência ainda está se debruçando sobre o assunto de quais serão os efeitos dessas novas moléculas das gorduras interesterificadas sobre a saúde. Isso é uma coisa que ainda não está completamente resolvida e, ao contrário da manteiga, que eu citei para vocês, a história da manteiga e do óleo de milho, não existem ensaios clínicos randomizados com desfecho concreto usando gorduras interesterificadas. E quanto aos estudos observacionais, bom, todos mostram desfechos ruins com produtos ultraprocessados, de modo que a gente não consegue isolar quantos desses desfechos ruins têm a ver com esse tipo de gordura que só existe em produtos ultraprocessados. Assim, o princípio da precaução, aquele de que a gente tem que pensar que uma molécula nova pode causar problemas, sugere que só faria sentido a gente se atirar cegamente, assim, no escuro, no consumo regular desse tipo de gordura, caso a manteiga fizesse mal à saúde. O que, como a gente viu, simplesmente não é verdade. Vamos ver um exemplo em que a gente pode ter o raciocínio alternativo. O açúcar é comprovadamente ruim. Isso justifica, então, buscar substitutos para o açúcar. Um diabético vai ter um prejuízo muito maior com açúcar do que com adoçantes. Mas a manteiga, ela não tem relação com doenças. Os estudos mostram isso, tanto os observacionais como os ensaios clínicos randomizados. Então, para que arriscar trocar a manteiga pela margarina, que, além do que, nem é tão gostosa? Pois é, eu acho que se a gente estiver pensando aqui no que vai passar no pãozinho low carb em casa, não resta nenhuma dúvida. Por favor, se tiver que espalhar alguma coisa nele, que não seja margarina. Agora, o principal ponto que você mencionou não é necessariamente a margarina ou a manteiga que se tem em casa, porque isso eu espero que seja consumido em quantidades pequenas. O fato é que hoje em dia, depois de tudo isso que aconteceu, dessa transformação do mercado, praticamente todos os produtos industrializados contêm algum tipo de gordura sintética em sua formulação. Então é por isso que a gente fala, gente, que é melhor tentar reduzir ao máximo esse tipo de produto. Não só por causa das gorduras, mas por causa da combinação dessas gorduras com ingredientes como farinha, açúcar, aromas e tudo aquilo que transforma o produto em algo hiperpalatável, algo extremamente gostoso, muito diferente daqueles estímulos que a gente encontra na natureza. Ou seja, o ser humano não foi desenvolvido, não evoluiu para isso. E Sari, você já viu no mercado essas novas margarinas que não apenas dizem que não contém colesterol, porque afinal gordura vegetal não tem colesterol mesmo, mas que afirmam que vão baixar o seu colesterol? Sim, tem algumas que até tem um selinho de uma associação aí com um coraçãozinho, como se fosse um medicamento, né? Então, tem agora margarinas que têm fitoesteróis como suplementos. Então, você está comprando um negócio para passar no pão, é só desgraça, né? Porque pão já não ajuda muito para quem quer saúde, quer emagrecer ou é diabético. Aí você vai pegar uma gordura sintética para passar em cima daquele pão e nessa gordura sintética tem um suplemento para baixar o colesterol, que é o fitoesterol. O que são fitoesteróis? Fitoesteróis são compostos presentes em plantas que são quimicamente parecidos com o colesterol, mas não iguais. Acontece que colesterol é um desfecho... Um desfecho substituto? Acho que nossos ouvintes já estão acostumados e calejados agora a fazer esse tipo de pensamento. Colesterol é um desfecho substituto. O desfecho concreto é menos doença cardiovascular. Bem, e por que os fitoesteróis reduzem o colesterol? Eles reduzem porque eles são absorvidos no lugar do colesterol da dieta. E aí eu me pergunto por que passou pela cabeça de alguém que isso pudesse ser bom. Que partículas de LDL no sangue, carreando uma molécula que é de planta, que é estranha, que não é o mesmo colesterol que todos os bichos possuem,
que essas partículas de LDL seriam encaradas de forma normal pelo nosso sistema imunológico. E o princípio da precaução, alguém lembra dele? Pois é, uma revisão de 2021 sugere que essas substâncias, esses fitoesteróis, têm efeitos pró-aterogênicos, ou seja, eles favorecem a formação de aterosclerose, muito embora reduzam o colesterol, porque você está reduzindo o colesterol, que é uma molécula normal do seu corpo, e aumentando o fitoesterol, que é uma molécula que não existe nem no corpo humano, nem em nenhum animal. E que estas moléculas de fitoesterol se acumulam nas placas de aterosclerose e lá, adivinha, elas têm efeitos imunogênicos. O que pode ser pior que colesterol nas placas das suas artérias? É fitoesterol nas placas das suas artérias. Então, o nome desse episódio deveria se chamar Princípio da Precaução. Para que eu vou criar uma solução para um não problema, sendo que eu não tenho certeza sobre a segurança da solução, mas a coisa que eu quero resolver não é um problema? Pois é, só que agora estamos em 2022, a indústria já está acostumada a trabalhar com a versatilidade de toda essa gama de gorduras vegetais interesterificadas, hidrogenadas, totalmente hidrogenadas, porque essa também é uma alternativa para se obter gordura sem trans, né? Hidrogenar totalmente a gordura. Como é que a gente faz? Tem como agora a indústria de alimentos voltar atrás várias casas e começar a trabalhar com manteiga, gordura de porco, banha? Será? Gordura de coco? É caro, né? Eu acho que uma solução relativamente simples e que vai ser muito boa para a saúde de todos vocês que estão nos ouvindo é limitar em muito o consumo de alimentos ultraprocessados. Porque você não vai encontrar na natureza gorduras interesterificadas, tá certo? Se você, pelo princípio da precaução, prefere não consumir isso, bem, provavelmente você também prefere não consumir um monte de farinha, açúcar, etc. E se você quiser passar alguma coisa no seu pãozinho low carb, que seja manteiga de verdade, né? Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.